Hoje, o canal Planeta Curioso vai prestar uma pequena homenagem ao maior atleta de todos os tempos, por tudo aquilo que ele fez por nosso querido Brasil e, com certeza, vai ser lembrado pela eternidade de gerações como o maior entre os maiores do mundo inteiro. Esse é um tributo ao rei do futebol. Embora eu não tenha presenciado suas atuações, sinto que é uma obrigação de nossa geração transmitir às futuras gerações o quão grandioso ele foi, para que sua memória nunca se apague ao longo dos anos. Começamos falando sobre o nome Pelé, que se originou do apelido de Bilé, um antigo goleiro do Vasco. Pelé não conseguia pronunciar Bilé corretamente, então acabava dizendo Pelé. Isso gerou um apelido que ele não apreciava no início, mas com o tempo tornou-se popular. O nome verdadeiro dele é Edson Arantes do Nascimento. Seu pai, Dondinho, deu o nome Edson como homenagem a Thomas Edison, o inventor da eletricidade. Por isso, Edson foi uma homenagem, e na certidão de nascimento de Pelé constava como Edson. Vou compartilhar uma foto para vocês conferirem. Estava escrito Edson com I, igual ao nome de Thomas Edison, mas na verdade foi um erro de 2 escrivãos. O nome dele é realmente Edson, conforme aparece em outros documentos, como a certidão de batismo e casamento. Pelé também deixou sua marca na camisa 10 de 2 formas. Primeiro, na posição de jogo, pois ele foi um dos primeiros grandes jogadores a atuar como camisa 10, exercendo o papel de meio-campista que apoia o centroavante. Ele basicamente ajudou a definir essa posição. Além disso, o uso do número 10 se tornou sinônimo do melhor jogador do time. Em 1958, durante a Copa do Mundo, a sorte o fez vestir a camisa 10, e por uma escolha aleatória, ele acabou desempenhando um papel brilhante naquela competição. A partir de então, todos os grandes jogadores queriam portar o número 10 que Pelé usava. O pai de Pelé, Dondinho, também foi atleta, e, segundo o próprio Pelé, uma de suas memórias mais antigas é da Copa de 1950. Quando escutava o jogo pelo rádio e viu o Brasil perder a final para o Uruguai no Maracanã. Seu pai chorava muito nesse momento. E ainda criança, Pelé prometeu ao pai que se tornaria jogador e ganharia uma Copa do Mundo. Em homenagem a ele, Pelé não só venceu uma, mas conquistou 3 Copas do Mundo, tornando-se o único atleta na história a conseguir essa façanha. Pelé frequentemente menciona que era torcedor do Vasco desde pequeno e costumava jogar futebol de botão com o time do Vasco. Portanto, ele realmente se autodenominava vascaíno. Em 1957, houve um episódio. Uma narrativa menciona que o Santos propôs transferi-lo para o Vasco, mas o clube carioca não teve interesse naquele momento. O Vasco focava na contratação do atacante Del Vecchio, então o Santos não aceitou a oferta, pois Del Vecchio era um jogador fundamental da equipe. O Santos também apresentou uma proposta para o jovem Pelé, que tinha apenas 17 ou 18 anos, mas o Vasco declinou a oferta por considerá-lo ainda muito novo. Vale lembrar que, se estiver gostando do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para ficar por dentro dos novos conteúdos com histórias incríveis. Entre as muitas narrativas célebres sobre Pelé, há uma que provavelmente todos já ouviram. Aqui relata que Santos e Pelé interromperam uma guerra na Nigéria. Existem 2 versões dessa história. Aqui contarei ambas para vocês decidirem em qual acreditar. A versão oficial, divulgada na época, foi comunicada pelo jornalista Gilberto Castor Marques, que relatou que a Nigéria, atravessando uma guerra civil, declarou um cessar-fogo para que a população pudesse assistir ao jogo do Santos com Pelé na região. Assim, a guerra teria parado para que todos pudessem acompanhar a partida. Por outro lado, uma interpretação mais recente, apresentada pelo antropólogo José Paulo Florenzano, indica que a cidade onde o jogo ocorreu não estava sob ameaça nenhuma, e que, na verdade, a presença do time do Santos e de Pelé foi utilizada como instrumento de propaganda política pelo regime ditatorial vigente na Nigéria naquela época. Uma verdade histórica, confirmada por diversos envolvidos, ocorreu em 1968, durante uma partida entre o Santos e a Seleção Olímpica da Colômbia em Bogotá. Pelé foi expulso no primeiro tempo por supostamente ofender a mãe do árbitro após um pênalti não marcado.
Essa expulsão gerou grande revolta entre a torcida e especialmente entre os jogadores do Santos, que pressionaram o árbitro. O juiz, em entrevistas posteriores, relatou ter sido agredido. Para complicar ainda mais a situação, a partida era amistosa e a torcida local apoiava a remoção do árbitro, que acabou sendo retirado da partida. O bandeirinha assumiu o apito e Pelé retornou ao campo, ou seja, o árbitro que havia expulso Pelé foi ele mesmo expulso, permitindo que Pelé continuasse a partida contra a equipe colombiana. A expressão gol de placa, que se refere a um gol extraordinário, surgiu após Pelé ter marcado um lindo gol contra o Fluminense no Maracanã, na década de 60. Relatos indicam que ele pegou a bola em seu próprio campo e fez um drible da vaca, no que o goleiro Castilho do Fluminense. Mas os jornalistas da época, especialmente Joamir Bettini, tinham um receio em relação a esse gol que, segundo ele, era tão belo que não poderia ser esquecido. Então, ele decidiu agir, usando seu próprio dinheiro para fazer uma placa de bronze, a qual entregou a Pelé. Vou anexar a imagem aqui também, afirmando que era o gol mais impressionante do Maracanã. Desde então, a maioria dos gols notáveis passou a ser referida como gol de placa. Fora do campo, ele também foi um pioneiro na publicidade esportiva, sendo um dos primeiros atletas a atuar como garoto propaganda, especialmente ao ser patrocinado pela Puma, numa época em que os jogadores apenas usavam chuteiras pretas. Ele foi um dos primeiros a usar um modelo da Puma. Isso foi inovador, e hoje em dia, todos os atletas têm patrocínios. Ademais, ele foi o primeiro garoto propaganda de um videogame, durante a era do Atari. Pelé também fez sucesso no cinema, participando de mais de 9 filmes. Um momento interessante aconteceu em 1981, no filme Fuga para a Vitória, onde atuou ao lado de Sylvester Stallone. Durante as filmagens, Pelé e Stallone se divertiram jogando futebol, e Stallone, ao atuar como goleiro, acabou com o dedo quebrado após um forte chute de Pelé. A música era outra grande paixão de Pelé. Ele colaborou em um álbum com a renomada cantora Elis Regina nos anos 80 e, em 1998, compôs a canção ABC, que era parte de uma campanha do governo voltada para a alfabetização infantil, enfatizando a importância da leitura e escrita para as crianças. Em 1990, ao completar 50 anos, Pelé participou de uma partida pela seleção brasileira contra um time misto de jogadores renomados de várias partes do mundo. Esse time incluía atletas famosos como Roger Milla, Stoichkov, Van Basten e o goleiro Ancelotti, todos sob a direção de Franz Beckenbauer. Naquele momento, a seleção brasileira acabara de voltar da Copa de 1990 e seu treinador era Falcão, ex-jogador do Internacional, que estava levando jovens talentos como César Sampaio, Cafu, Leonardo e Neto. O Brasil acabou perdendo o jogo por 2-1, com Pelé atuando apenas no primeiro tempo. Curiosamente, Neto entrou em seu lugar no intervalo e fez o único gol brasileiro daquela partida. Pelé, mesmo com a rivalidade existente, já havia sido elogiado por Maradona, que reconhecia Pelé como o maior jogador de todos os tempos e uma grande inspiração para ele. Os dois mantinham uma boa relação. Se você busca curiosidades do futebol brasileiro, fatos sobre o Brasileirão, recordes do Campeonato Brasileiro ou informações sobre os maiores clubes do Brasil, este é o vídeo certo. Aproveite para curtir, comentar e se inscrever no canal Planeta Curioso para não perder as próximas curiosidades sobre esportes e muito mais.